Dia a todos e todas. Ah, eu sou Emílio Manuel, consultor e pesquisador. Quero agradecer a oportunidade da Umunga em poder partilhar com os demais participantes sobre a avaliação das recomendações dos diferentes mecanismos de proteção de direitos humanos. Gostaria muito de poder estar presente, mas não é possível, devido a compromissos profissionais e de responsabilidade no âmbito dos direitos humanos. Então, o que eu vou trazer aqui é uma avaliação no âmbito dos diferentes mecanismos, olhando inicialmente para o mecanismo de revisão periódica universal, a implementação do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, a implementação do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e também a implementação da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Para iniciar, a modo introdutório, eu queria partilhar para os demais algumas notas, né? Primeiro, precisamos todos estarmos juntos relativamente ao conceito de refugiado, que é toda pessoa em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, crença, religião, nacionalidade e também às vezes por pertencer a determinados grupos sociais ou pela sua opinião, encontra-se fora do seu país de origem e que por causa desses temores não pode nem quer regressar ao seu país. Também ao refugiado com estatuto reconhecido pelo Estado acolhedor, é reservado o direito a um documento de identificação que testa a sua autorização de permanecer num referido país. Relativamente a Angola, a Constituição de Angola consagra, no seu artigo 71, o direito de asilo e o estatuto de refugiado. Ainda sobre notas introdutórias, em Angola foi aprovada a Lei 15, a Lei 10/15 de 17 de junho sobre o direito de asilo e o estatuto de refugiado, e também o decreto número 2000/18 de 23 de agosto. Esses dois instrumentos jurídicos, por um lado, cria o Conselho Nacional para os Refugiados, em substituição do Comitê de Reconhecimento do Direito de Asilo, que existia na norma anterior, e também o Conselho de Refugiados é presidido atualmente pelo Diretor-Geral dos Serviços de Migração Estrangeira e integra vários departamentos ministeriais de apoio administrativo pela Direção de Asilo e de Refugiados dos Serviços de Migração Estrangeira. Apresentando as notas introdutórias, vamos então olhar também para aquilo que é o marco legal internacional de proteção de direitos humanos. Podemos ver que, em termos internacionais, os migrantes têm uma cobertura de um quadro legal que inclui, primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, depois temos a Convenção Internacional de 1965 para a eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Convenção Internacional de 66 sobre os direitos civis e políticos, também a Convenção sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, a Convenção de Genebra sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, a Convenção contra a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, e também sobre os direitos da criança. Podemos ainda encontrar também a Convenção Internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores imigrantes e dos membros das suas famílias. Então, esta Convenção de 1990, ela tem uma cobertura muito mais ampla, não só para o migrante, mas também para os membros da sua família. Por último, temos também a Convenção
da União Africana, que rege os aspectos específicos dos problemas de refugiados em África. Então, em termos gerais, este é o marco legal internacional e regional relativamente aos refugiados e migrantes e requerentes de asilo. Então, vamos agora entrar para o tema pelo qual a UNGA solicitou que eu fizesse uma análise e contribuísse neste painel. Recomendações dos mecanismos internacionais. Então, como disse inicialmente, a análise que eu vou aqui trazer tem a ver, primeiro, com o mecanismo de revisão periódica universal, que é um mecanismo instituído pelas Nações Unidas, no qual todos os Estados-membros das Nações Unidas passam por um período de revisão, no qual é avaliado o grau de implementação dos direitos humanos neste país. É uma avaliação entre pares, mas que também a sociedade civil tem a oportunidade de endereçar recomendações. Não é um mecanismo de crítica, mas um mecanismo que, ao endereçar recomendações, espera que o Estado-parte possa, de certa forma, implementar medidas que possam melhorar as suas responsabilidades relativamente aos direitos humanos. Depois, as recomendações do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, as recomendações também de implementação do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e, por último, sobre a implementação da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Vamos então passar para o mecanismo de revisão periódica universal. Angola passou por este mecanismo em 2019 e foram endereçadas várias recomendações ao Estado angolano e nós retiramos apenas aquelas ligadas aos refugiados, migrantes e requerentes de asilo. E passamos então. A primeira tem a ver com a ratificação da Convenção sobre o Trabalhador Imigrante. A avaliação é que não foi feita essa ratificação, então é algo que precisa ser feito para melhorar a situação do migrante, do refugiado e do requerente de asilo. A outra segunda recomendação, que tem o número 37, é assegurar que as disposições de todos os tratados internacionais de direitos humanos de que Angola é parte sejam incorporados no direito interno. Então, a nossa avaliação é que precisa ser melhorado o quadro jurídico institucional e político. A terceira recomendação tem a ver com acelerar a implementação da Lei sobre o Asilo e Estatuto de Refugiado, que foi adotada em 2015. Como vimos inicialmente, foi criada a comissão para o Conselho de Refugiados, melhores, para cuidar dessa questão do refugiado, do asilado e também do imigrante, mas temos ainda muitas dificuldades na sua efetivação. Então, há necessidade de se precisar melhorar a situação, porque muitos resultados ainda não são evidentes. A quarta recomendação, também ligada à questão do refugiado, é assegurar que os requerentes de asilos e refugiados que sejam detidos apenas como último recurso. Então, temos muitos casos de denúncia, de detenção de requerentes de asilos e de refugiados. Então, o mecanismo de revisão periódica aqui endereça ao Estado angolano no sentido de que seja a última rácio a detenção. E, da nossa parte, achamos que as denúncias que são feitas sobre os maus-tratos e assédios, então, é necessário que haja uma investigação e responsabilização dos atores e agentes públicos envolvidos nestas práticas dos quais são denunciados. Passamos agora para uma análise do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que tem a ver com o artigo 2º, 6º, 7º, 10º e 13º. Então, aqui, o que é que vamos encontrar?
tem a ver com a recomendação número 40, endereçada ao Estado angolano, e elas são muito similares àquilo que nós ouvimos anterior. E vimos que, primeiro, tem a ver com assegurar a aplicação da lei sobre o direito de asilo e o estatuto de refugiado e estabelecer procedimentos de asilo justos e eficazes, oferecendo uma proteção eficaz contra a repulsão. Então, por um lado, vimos como um aspecto positivo que foi aprovada a lei do asilo, a lei número 10/15, em 2015, e que cria o Conselho Nacional para os Refugiados. Mas, por outro lado, notamos que é preciso investigar e punir os casos referentes à expulsão. A segunda recomendação do Pacto dos Direitos Civis e Políticos tem a ver com emitir e renovar atempadamente documentos de identificação para requerentes de asilo. Então, há muitos cidadãos na condição de asilados e refugiados que têm documentos antigos. E, de acordo com a nova lei em vigor em Angola, estes documentos já não são válidos. Então, há necessidade de atualização desta documentação. Por isso, a nossa avaliação é que precisa-se cuidar de maneira especial que os requerentes de asilos e refugiados indocumentados tenham um tratamento. E depois há denúncias de que muitos deles são detidos automaticamente por alegada permanência ilegal. Então, há a necessidade de se alterar. A terceira recomendação aqui é assegurar que a detenção de requerentes de asilos, está muito relacionada com a anterior, seja apenas utilizada como último recurso. Então, há necessidade de se garantir o acesso aos serviços sociais básicos por parte de requerentes de asilo e, principalmente, quando na relação com as instituições públicas em Angola, haja a presença do intérprete e, principalmente, do aconselhamento jurídico. Isto pode ser garantido também através do patrocínio e assistência judiciária. Ainda nas recomendações do Pacto, podemos ver na linha B, estabelecer alternativas à detenção de famílias, de crianças com famílias. É uma recomendação que não só ela vem do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, também vamos encontrar como recomendação do Comitê que avalia a implementação do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e também da Comissão Africana. Então, a nossa avaliação é que precisa-se avaliar cada caso individualmente e as necessidades pessoais. Não há haver uma atuação de forma generalizada, mas sim, caso a caso, e isso poderá, assim, garantir que sejam respeitados os direitos das crianças e aquelas famílias com crianças. A linha é melhorar as condições materiais dos centros de acolhimento. Então, aqui a nossa avaliação é que muito pouco foi feito. Precisa-se melhorar as condições. Há denúncias de que os centros não têm condições adequadas, então há necessidade de se melhorar. A linha F, introduzir as alterações legislativas e políticas necessárias para eliminar o requisito de que os requerentes de asilo devem residir em centros de acolhimentos fechados. Então, a nossa legislação é clara relativamente a isso. Ela impõe que os requerentes tenham que ficar em centros de acolhimento fechados. Então, a proposta aqui é de que seja melhorada essa condição, não é? E alterada, de alguma forma, a legislação e as políticas. Então, os obstáculos práticos ao registro de nascimento de crianças
nascidas de estrangeiros, incluindo refugiadas e requerentes de asilo, a situação precisa ser melhorada, porque ela pode levar a uma situação que pode tornar essas crianças apátridas. Então, há necessidade de se melhorar. Aqui a linha G, podemos ver também que há necessidade de se intensificar esforços para remover obstáculos práticos ao registro de nascimento. Então, tem a ver com... Já foram criadas equipas para avaliação da situação, é uma ação que o governo tem estado a fazer, mas há necessidade ainda de se retirar os obstáculos práticos do acesso ao registro de nascimento. E a última recomendação por parte da implementação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é assegurar que os agentes da lei ajam de acordo com os artigos 6º e 7º do Pacto, ao removerem à força os estrangeiros, inclusive monitoramento, as suas atividades e investigando. Então, nós já vimos que, por parte do Estado angolano, já foi criado um mecanismo de monitoramento, mas há necessidade de se punir, né, os agentes envolvidos nas denúncias de tortura, maus tratos, assédio e até, inclusive, em casos de violação. Vimos também que, na recomendação número 48, que o Estado deve intensificar os seus esforços para alcançar o registro de nascimento universal com vista a garantir o gozo dos direitos das crianças do pacto e evitar o risco de se tornar apátrida. Então, é uma recomendação muito similar à anterior. Vimos que já foram criadas de forma positiva brigadas de registro, mas é necessário retirar e alterar os obstáculos que têm criado e inviabilizado que essas brigadas possam atingir de forma abrangente todos os refugiados e requerentes de asilo. Agora, passamos a analisar o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Angola foi avaliada pelo mecanismo em 2016 e o mecanismo endereçou várias recomendações ao Estado angolano, entre elas recomendações sobre os requerentes de asilo e refugiado, que passaremos a citar agora. Então, elas estão enquadradas na recomendação número 24, endereçadas ao Estado angolano, e a linha B tem a ver com assegurar a aplicação da lei. Então, esta mesma recomendação, já como vimos, foi também endereçada ao Estado no âmbito do mecanismo de revisão periódica universal, foi também endereçada no âmbito do mecanismo da implementação do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e também acaba por ser endereçada pelo Comitê que avalia a implementação do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Elas são muito similares. A primeira tem a ver com a aplicação da lei, a segunda tem a ver com assegurar que a detenção dos requerentes de asilos estrangeiros seja o último recurso, quer dizer, que o Estado não tenha a detenção como a primeira atuação, mas que haja uma avaliação dos casos para que depois possa se decidir se há ou não a necessidade de detenção. A terceira tem a ver com estabelecer alternativas à detenção de crianças e famílias com crianças, também já vimos ali. E a quarta tem a ver com emitir e renovar documentos de identificação. Então, como podemos ver aqui, as mesmas recomendações endereçadas pelo Comitê de Direitos Humanos, quando avaliou o Estado angolano pela implementação do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, também foram aqui endereçadas na avaliação de implementação do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
com algumas ressalvas, não é? Que é introduzir as necessárias alterações legislativas e políticas para formar, de formas a anular a obrigação dos requerentes de asilo de residir em centros fechados. Então, acaba por ser muito semelhante e parece-me que os dois mecanismos tiveram acesso às mesmas fontes de informações para poderem endereçar essas recomendações ao Estado angolano. Podemos continuar, então. Agora passamos para a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que tem a ver com a implementação do artigo 12º. Angola também passou por um processo de avaliação em 2019 e a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos endereçou várias recomendações ao Estado angolano, entre elas sobre os refugiados e requerentes de asilo. Então, foram 3 recomendações específicas, está no número 19, no número 20 e no número 21. E as recomendações da Comissão Africana, elas são muito similares também às recomendações do âmbito do Mecanismo de Revisão Periódica Universal, do Comitê de Direitos Humanos, no âmbito da avaliação de implementação do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e também no âmbito da avaliação de implementação do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A primeira tem a ver com a aplicação integral da lei. Então, vimos que muito já foi feito, né? A adoção da lei, a lei ela foi criada para preencher as lacunas na legislação anterior, e também aqui a Comissão vem dizer que há necessidade de prevenir e combater todas as formas de violência contra os requerentes de asilos, refugiados e estrangeiros residentes no país. Então, há um trabalho que está sendo feito, aqui temos alguns aspectos positivos, há visitas regulares às zonas fronteiriças para fazer um acompanhamento, há também a criação do Conselho Nacional para os refugiados, mas há coisas sempre que precisam ser feitas. E como o que precisa ser feito é comum, eu acabo por colocar aqui nesta coluna para permitirmos assim uma maior avaliação. E tem a ver com esta recomendação, que é realizar operações de controlo da legalidade, da residência de estrangeiros, no estrito respeito pela dignidade humana e pelos direitos humanos. Então, apesar de ter sido criados mecanismos de diálogo entre os agentes do Estado, aqui fala o Conselho para cuidar das questões dos refugiados, e há também comissões intersetorial para apoiar todo esse processo, mas há necessidade da nossa parte, e a avaliação que faço, da elaboração de um relatório sobre violações e que haja participação da sociedade civil, não é? Cada vez mais vimos que o governo elabora os seus relatórios, mas há denúncias por parte da sociedade civil. Então, há necessidade, no nosso ponto de vista, de que a sociedade civil possa participar na elaboração desse relatório e assim termos não só num relatório o ponto de vista dos agentes do governo, mas também o ponto de vista da sociedade civil, e assim termos um relatório que traga uma harmonização da informação e talvez também o ponto de vista das vítimas sobre o que está sendo feito, o que não foi feito, o que precisa ser feito, e assim termos um conjunto de recomendações que ajuda a melhorar a situação. Como conclusão, há avanços na legislação, mas há necessidade de se criar e efetivar as políticas concretas para a aplicação da legislação. O nosso país tem estado de forma positiva a ratificar vários instrumentos internacionais de promoção e proteção de direitos humanos, mas nós vimos que ainda há insuficiências
e muitos desafios na aplicação. Então, há necessidade de se aplicar essa legislação. A segunda conclusão é que a falta de documentação ou de documentos para os requerentes de asilos e refugiados tem sido um grande problema. E há necessidade de se melhorar essa situação para que os requerentes de asilos e refugiados possam aceder a esses direitos. A outra questão é relativa às crianças. Como vimos da leitura das recomendações, há muitas crianças que residem em Angola, que são resultados deste processo todo e que nasceram em Angola, e muitas que não, mas que têm dificuldade no acesso ao ensino. Então, há necessidade de se melhorar essa situação. Uma terceira questão tem a ver com as principais causas de risco para situações de apátridas em Angola, referente às lacunas jurídicas combinadas com a baixa taxa de registro de nascimento. Então, há necessidade de se melhorar e, como vimos nas recomendações, garantir o direito aos requerentes de asilos e refugiados ao registro. Precisamos também melhorar a proteção jurídica e de prestação de apoio social de acordo com a lei. Então, há necessidade de se melhorar aqui o quadro e garantir o apoio social, e não só, e até também o aconselhamento jurídico, porque todo aquele requerente de asilo ou refugiado que no âmbito da atuação do Estado seja classificado como uma pessoa em situação de ilegalidade deve ter o acesso a aconselhamento jurídico. E as organizações, as ONGs e a própria Ordem dos Advogados estão aí para poder garantir de forma pro bono esse serviço aos cidadãos que estejam nesta condição. Por último, documentação, não é? Uma das conclusões é que os documentos de refugiados e requerentes de asilos existentes estão desajustados. Há necessidade de atualizar esses documentos de acordo com a legislação agora em vigor em Angola. E isto tem muito a ver com alguns desafios que eu quero apresentar aqui. Então, de acordo com os serviços de migrações em estrangeiro, uma informação que foi posta a circular no Jornal de Angola é que existem 3.200 cidadãos refugiados e requerentes de asilos que se encontram no nosso território nacional. Então, eles abrangem, no âmbito da cláusula de cessação, e há necessidade de se materializar o que estabelece a lei. E a lei, ela traz consigo já uma orientação específica quando estamos perante a uma cláusula de cessação. Então, os cidadãos, como temos aqui o número, estes 3.200 cidadãos em condições de refugiados e requerentes de asilo, devem aderir de forma voluntária ao estatuto migratório ou de requerente de asilo, e também, por parte do Estado angolano, deve haver a garantia de autorização de residência temporária para os refugiados ou, em alguns casos, o visto de permanência temporária para os requerentes de asilo. Então, no nosso ponto de vista, são esses os desafios que colocamos aqui. Nós não vamos colocar aqui algumas recomendações, porque estamos em crer que a Umunga, que produziu um relatório relativamente sobre a situação
dos requerentes de asilos e refugiados, vai poder partilhar com os demais participantes as suas conclusões e recomendações do seu relatório. Então, só temos aqui a agradecer. Muito obrigado. E tenho dito, bem-aja a todos e bem-aja ao mundo. E obrigado pela oportunidade.